Pois é, doutora. Eu estou aqui por um problema bem simples. Até mesmo creio que seja comum, pois você deve receber todos os dias aqui no seu consultório pessoas com esse tipo de problema. Então, eu creio que a senhora possa me ajudar. Passaram 20 minutos do seu tempo. Doutora. É o seguinte. Tudo começou com uma entrevista de emprego que eu tive ontem. Eu estava na frente da RH, ela tinha nas mãos o meu currículo, impecável. O seu currículo é impecável. Muito obrigado. Eu tenho me esforçado muito na minha vida profissional. Mas me diga, quem é Rafael? Ora, você não sabe? Eu sou o Rafael. Não. Eu quero saber quem você é. Tudo bem. Eu sou o Rafael, tenho 23 anos e sou formado... Rafael, não quero que você leia o seu currículo para mim. Isso eu já fiz. Eu quero saber quem você é. Não o seu nome, ou o que você fez, ou o que você faz. Quem eu sou? Ora, quem eu sou? Eu sou o Rafael. Quem eu sou? Para mim, eu sou o Rafael. Mas quem eu sou? E é por isso que eu estou aqui, doutora. Para que a senhora me diga quem eu sou. Ora, Rafael, isso eu não posso te dizer. Eu já sabia. Eu disse até para minha namorada que psicólogo era coisa de quem não tinha o que fazer. Se eu soubesse, eu teria até feito esses testes no Facebook, eu acho que eu já teria até resolvido a minha vida. Calma, Rafael. A gente descobrir quem é você. Eu preciso que você me ajude. Afinal, eu sou psicóloga, não mago ou adivinho. Doutora. Eu até sei quem sou. Então me diga, quem é você? Doutora, no Breaking Bad, eu sou a Mary. No Lost, eu sou o Ethan. No Big Bang Theory, eu sou o Leonard. E no Friends, eu sou a Phoebe. E na vida real, Rafael? Doutora, esse teste eu ainda não fiz. Rafael, é o seguinte, para descobrirmos quem é você, eu preciso que você me diga, me conte do teu passado, quem você era, como você era. Doutora, eu era uma criança catarrenta, como outra qualquer. Não, eu quero saber antes. Antes, tipo, quando eu estava na barriga da minha mãe? Não, antes disso, bem antes, Rafael. Doutora, infelizmente eu não lembro. O que eu quero que você me conte é a história dos seus antepassados. Ah, sim. É claro. Eu vou lhe contar do primeiro da minha linhagem. Eu posso até não ter lhe dito, mas a minha família vem de uma longa linhagem. O nome dele era Adão da Silva. É brincadeira, doutora, é brincadeira. Era só Adão. Adão foi o primeiro homem da terra. Logo, posso dizer que ele é meu ancestral. Ele é um tataravô meu. Ele foi criado por Deus. Deus fez todas as coisas por meio da palavra. Mas não Adão. Adão foi feito pelas próprias mãos de Deus. Ele, com todo o seu cuidado e carinho de pai, que já o amava, como se já o conhecesse. Ele foi moldado detalhe por detalhe. Ele não moldou apenas a sua cabeça, seus braços, suas pernas. Ele fez as papilas gustativas para formar o paladar. E assim, Adão poderia desfrutar dos milhares e milhares de sabores que Deus já havia criado.
não só para o seu alimento, mas também para o prazer do homem. Ele colocou uma sensibilidade na ponta dos seus dedos para ele sentir várias e várias texturas que o próprio Deus já havia criado. Ele fez uma parte emocional no cérebro de Adão, só para as suas emoções. Assim, o homem ele poderia amar, ter seus sentimentos e até mesmo escolher. Deus estava tão feliz e no final do seu trabalho, ele admirou o homem, Adão, perfeito, com 1000 detalhes para a sua felicidade, perfeito em cada centímetro do seu corpo. E aí a gente pensava que tinha acabado, mas Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida. Adão era a imagem e semelhança de Deus, e o fôlego do próprio Deus corria no seu corpo. E assim, era o primeiro ascendente perfeito. Este é o meu passado, assim que eu era. Ou eu acho que era assim que eu deveria ser. Então, doutora, quem eu sou? E eu vim aqui para que você me diga quem eu sou. O que você acha que eu sou? Eu acho que o seu tempo acabou. Nos vemos na próxima semana, Rafael. Há pouco mais de 400 anos, o homem curioso e estudioso da astronomia teve acesso ao céu estrelado. E agora, utilizando o telescópio, descobriu diversos fenômenos celestes, entre os quais as manchas solares, as crateras e o relevo lunar, as fases de Vênus, os principais satélites de Júpiter e a natureza da Via Láctea com a concentração de incontáveis estrelas e diversas constelações nunca antes sabidas. Poucos anos depois, com a invenção do microscópio, o conhecimento humano foi encantado por um universo não tão distante, mas que fica bem perto, de materiais biológicos, de plantas, dos animais e até de nós mesmos. Diversos tipos de material biológico, como embriões de plantas e glóbulos vermelhos do sangue e micro-organismos se tornavam agora conhecidos. Se as belezas do macrocosmos encantavam os olhos humanos, na realidade os micro-organismos começavam a chamar a atenção de todos eles por trás de algumas lentes especiais. Ficaram então todos assustados com a pequenez de tudo que era grande e com a grandiosidade de tudo que era pequeno. Sabe, se conhecer os detalhes das coisas nos surpreende, saber da grandiosidade das pessoas nos assusta. E esse foi justamente o sentimento expresso pelo salmista quando reconheceu em Deus a origem da sua vida, dizendo: eu te louvarei porque de um modo assombroso e
tão maravilhoso eu fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Mas será que vale a pena apontar a nossa origem para Deus? É razoável enxergar Deus como o Criador? Será que vale a pena considerar a literalidade da existência do nosso Deus? Eu quero te propor experimentar uma resposta. Tire as sandálias dos pés, tire os calçados, as meias também, e comece a pisar na areia da praia. Essa praia de água gelada te introduz ali com roupas claras, folgadas, e também com os braços levantados. Ouça o barulho leve do banzeiro e encontre com seus olhos a rotina das ondas que vão, que voltam, que se mexem por ir e que se mexem por voltar. Entre na água. Você já está sem sandálias. Pise dentro, entre até meia altura e comece a perceber que você não pode ir mais. Porque aquele banzeiro que era suave, na realidade, tem uma força que te empurra a dar um passinho para trás. A água está bem gelada, a areia está esfoliante, o vento é suave e a sensação é boa demais. E aí? Vale a pena apontar a nossa origem para Deus? Talvez você prefira testar a cena dentro da sua casa. É o final de uma tarde, 5 horas mais ou menos, você está sentado no sofá e está lendo um livro. De repente, você ouve um bip do fogão. Seu cônjuge te surpreende com alguns biscoitinhos, um suco de morango bem gelado. E agora começam a conversar, interagindo com paz, com amor, com a comida, com um cafuné, talvez um colo. De repente a alegria explode dentro daquela sala, porque teu filho mais novo, 7 anos, ele acorda e aparece no corredor da sala com aquele pijaminha do Snoopy. O sofá ele se transforma num mini acampamento e o início da noite anuncia a brincadeira em família, cheia de música, histórias e muita alegria. A barriga está doendo de tanto rir, o chão está gelado e a gente começa a bocejar a noite adentro, vivendo, contando e relatando as melhores memórias da nossa infância. E então, é razoável enxergar Deus como Criador? Agora você está dentro de uma igreja. O carpete omite as pisadas, os sons delas. A penumbra te ajuda a focar sua atenção naquilo que a comunidade quis dar atenção, a adoração coletiva. Você ouve uma música de qualidade, luzes e imagens que se combinam e te proporcionam viver intensamente aquele momento de louvor. Com os olhos marejados, você percebe que do teu lado estão os teus melhores amigos e entre as mãos levantadas, as vozes cantadas, houve um calmo, manso, sereno e tranquilo som dizendo: eu te amo. São as palavras que você consegue ouvir e enxergar, porque são emitidas para você como um 3, 4, 5 ou 6D. E eu te pergunto, a existência de Deus é literal? Sabe, talvez a expectativa pela presença do divino, a confiança que Ele tem grande poder e a certeza que Ele pode te ouvir, talvez te motivem a fazer para Ele algumas perguntas. É bem verdade que algumas dessas perguntas que você tem são muito particulares, muito pessoais, íntimas, e a resposta delas pertence somente à conversa entre você e aquele que é divino. Mas existem algumas perguntas, umas outras, que nos servem de forma coletiva. E eu lembro daquelas que são universais. Para onde eu vou? De onde eu vim? Quem eu sou? Quem eu era? Essas são perguntas existenciais, elas são continuamente estudadas por uma ciência, agora chamada antropologia, que apesar de ser uma disciplina nova, ela trouxe à humanidade várias respostas, e essas respostas vêm em forma de abraços, porque nos deixam bem,
porque nos ajudam a entender um pouco mais das coisas. A antropologia, ela se estabeleceu, poderia dizer que junto com o iluminismo, mas ela só se tornou forte, ciência considerada, a partir do século XIX, quando a modernidade começa a surgir, descartando a figura divina e descentralizando tudo que é espiritual. Essa conversão, essa mudança de foco, ela aconteceu como um processo que passou por várias fases, as quais são entendidas por Freud como revoluções que a humanidade sofreu em busca de um aprendizado de si mesma. Essas revoluções podem ser basicamente apontadas como 3. A primeira, a Revolução Copérnica, quando se descobre que a Terra não é mais o centro do universo, que se enxerga a grandeza do universo, percebendo que o ser humano é marginal nesse cosmos. Revolução darwinista é a segunda, e ela desponta quando o homem deixa de ser um ser sui generis para descobrir que ele é apenas a evolução de algumas espécies. Freud lê essa revolução darwinista como sendo humilhações que o ser humano vai sofrendo ao decorrer do aumento de conhecimento, do aumento de informação, do conhecimento empírico. Freud, inclusive, lança a próxima revolução, a próxima descoberta, ou a próxima humilhação que a humanidade recebe ou sofre. Aquela humilhação quando o ser humano percebe que ele não tem mais controle de si mesmo. Ele descobre que o seu inconsciente é, na verdade, o que o domina. E o controle desse inconsciente, na realidade, ele não tem. Ele não sabe nem onde encontrar. Isso tudo findou por desenvolver o ser humano em diversas áreas que realmente estavam encobertas, afinal findou por gerar questionamentos que eram feitos por cada uma das pessoas sobre si mesmo. Quem sou eu? Pergunta sobre o eu, na realidade, é aquela cultura do self, cultura do autoconhecimento. Se eu não sou tudo aquilo que eu era, quem eu sou? E isso contribuiu também para a teologia, porque a antropologia, sendo aplicada a essa disciplina de estudo teológico, ela se propõe a responder essas perguntas de forma mais racional. Eu não considero que a antropologia teológica ela seja superior à antropologia empírica. E também eu não podia propor para vocês que essa antropologia empírica ela deva tornar serva à antropologia teológica. Então, o que eu vou tentar apresentar hoje é mais um diálogo, como essas duas ciências que insistem em ser diferentes, mas se mostrando sempre iguais, como que elas podem conversar. De uma forma geral, o entendimento da origem do ser humano, ele percorre por 3 hipóteses. A primeira é uma hipótese chamada mítica, aquela que remonta a povos antigos, gregos, persas, babilônicos, egípcios, sumérios, mas também a segunda hipótese da origem do ser humano é a hipótese chamada científica, e ela, logicamente, é mais conhecida, mais famosa, baseada na evolução, numa teoria evolutiva. E a terceira hipótese é uma hipótese bíblica, conhecida pelo nome do criacionismo. Eu estou tentando descobrir quem nós éramos, e vou usar a Bíblia para fazer essa proposta a vocês. Mas, como já foi dito, existem muitas outras propostas, e vale a pena experimentar cada uma delas. A bíblica, por exemplo, eu vou tentar descobrir quem nós éramos, ouvindo a resposta de um rabino judeu. Ele fala essas palavras. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Esse rabino insiste em falar e repetir o primeiro trecho da Bíblia. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et
haaretz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Esse é o primeiro trecho da Bíblia hebraica, falado, lógico, naquela língua hebraica, e útil para a reflexão de inúmeros povos, judeus e cristãos, ao redor de todo o mundo. Diversas tribos, nações, multidões que sejam, utilizam a Bíblia para a formação das suas crenças. Primeiramente, por isso, eles olham para Deus como o Criador. Afinal, quando traduzimos esse texto, descobrimos que no princípio Deus criou. Ele criou os céus e também criou a nossa terra. O verbo criar vem do hebraico bará, que na forma usada aqui, ela descreve uma atividade exclusiva de Deus, e nunca aplicável ao ser humano. Deus bará, Deus cria o vento, Deus bará um coração puro, Deus bará os novos céus e nova terra. As primeiríssimas palavras da Bíblia apontam para o fato de que a criação traz a marca da atividade do que é próprio de Deus. A página inicial do livro sagrado apresenta ao leitor um Deus a quem todas as coisas, animadas e inanimadas, devem a sua própria existência. Na realidade, essa frase inicial nos remonta a um Deus maior do que podemos imaginar. Perceba, tudo que é humano, tudo que é da terra e tudo que é dos céus teve um início, teve um começo, mas Deus não. Deus não. Ele é mostrado como o Senhor soberano do tempo e do espaço. E aqui já há uma diferença gritante entre o Criador e as criaturas. As criaturas tiveram um começo, um Criador é eterno. Esse é o nosso Deus. Além de afirmar que Deus é, antes de tudo, Gênesis 1 afirma que Ele é a única causa para tudo. Gênesis 1 afirma que Ele é a única causa de toda a criação, Ele é a fonte de tudo que foi criado. Se o homem foi feito a partir do pó da terra, das mãos de Deus e do fôlego de vida, tudo isso pertencia ao próprio Deus. Ele criou tudo isso. Com base em Gênesis 1, verso 1, nós descobrimos que essa matéria, inclusive, é precedida por Deus. E aquela ou aquelas matérias iniciais, seja lá quais elas forem ou quantas forem descobertas, também foram assombrosamente criadas por Deus. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Nenhuma declaração podia ser mais apropriada para a introdução da Bíblia. Essa frase nos apresenta um ser eterno, todo-poderoso e que possui personalidade, vontade e também propósito. E pelo fato de existir antes de tudo mais, e portanto não depender de nada, ele exerceu a sua vontade divina e criou. Simplesmente, ele quis criar. Assim, pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Deus, Ele é o Criador do universo. O Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe. E se podemos dar a Ele a autoria do nosso universo, do sistema solar e também do nosso planeta, a Terra, também podemos reconhecer nele a criação da flora, a criação da fauna e a criação de toda a humanidade. Os povos antigos, eles gostavam de refletir sobre esse assunto, de meditar nesse tema. Algum salmista, inclusive, declarou: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e a terra, e os corpos celestes pelo sopro da sua boca, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Isso é dito porque a descrição da criação no texto bíblico ocorre de forma ordenada, de uma forma cronológica, subordinada, já disse, a Deus. Para fazer as coisas, Deus fala. A sua voz é ação. A sua palavra tem poder. E esse poder também nos é dado. Também temos poder com a nossa palavra. Também podemos demonstrar amor com aquilo que sai dos nossos lábios, em forma de beijos, em forma de cânticos
e também por meio de palavras. O poder de apaixonar, o poder de convencer, o poder de amar nos foi dado, ao mesmo tempo que essas palavras também podem ser usadas para tudo que é antagônico, para tudo que é ruim e relacionado a Deus. A gente não sabe nada sobre o método da criação, além dessa concisa e insistente declaração de Moisés. Disse Deus, e assim se fez. Essa é a misteriosa e majestosa nota dominante no hino da criação. No primeiro dia da existência desse planeta, da atenção de Deus dada a esse planeta, ele disse, haja luz, e o verso conclui, houve luz. Essa é a declaração inicial da criação, quando o Senhor cria a luz, tornando claro o nosso mundo e promovendo a marcação do tempo em nosso planeta a partir de um dia, a partir de 24 horas. Esse foi o start da criação neste planeta, mas não da criação deste planeta. Este planeta foi criado com os céus no princípio. Em algum momento depois disso, Deus disse, haja luz. O segundo dia da criação, Deus disse, haja entre as águas um firmamento. O segundo relato de Gênesis, isso acontece um dia depois que Deus faz o firmamento. O espaço entre águas e águas. Uma porção de água fica na terra e uma outra porção fica sobre a terra, onde hoje está a atmosfera, e ficou lá até que o dilúvio, a história bíblica do dilúvio declara que abriram-se as comportas dos céus e as águas que estavam lá caíram para cá. Esse espaço entre águas e águas é chamado de firmamento. É o que hoje a gente chama de céu, onde as aves voam, onde as nuvens flutuam. Isso tudo criado ali. E terceiro dia, Deus também disse, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a porção seca. Esse é o terceiro dia da criação. Jesus constitui a porção seca, a terra, bem como a sua vegetação, dando assim beleza a tantas paisagens como ainda vemos hoje. A luz proporciona ver os céus, as árvores, os rios e os mares. Disse Deus, esse é o quarto dia, haja luminares no firmamento dos céus. Agora sim aparece no céu o sol, a lua e todos os planetas do sistema solar. O dia seguinte, esse foi um paralelo perfeito com o primeiro dia da criação. Se no quarto são feitos os luzeiros, há uma semelhança das coisas que foram criadas no primeiro, a luz. O quinto dia da criação, Deus disse, encham-se as águas de seres vivos sobre a terra e voem aves sobre o firmamento dos céus. São criadas então os animais aquáticos e as aves do céu. E o paralelo continua do quinto dia da criação com o segundo dia da criação. Porque no segundo é feito o céu e é feito também as águas. E no quinto são criados os animais do céu e os animais da água. O sexto dia da criação surpreende o nosso planeta, porque ali foram feitos animais terrestres para povoar a parte seca, para povoar a terra, o chão, onde havia sido criado no terceiro dia. Além disso, Deus também faz o ser humano, que vai viver, inclusive, nesse mesmo chão, nessa mesma terra. E o paralelo acontece em cada um dos dias. O primeiro combina com o quarto, o segundo combina com o quinto, o terceiro combina com o sexto. A lógica, a racionalidade. O mundo não explodiu, ele foi desenhado. Quando a gente entende isso, percebemos que o relato da criação, ele inicia com Deus e termina com os seres humanos. Isso implica que, ao criar o nosso planeta, o grande objetivo, o grande ideal de Deus era chegar em nós. Seríamos o que a gente chama de cereja do bolo, o ser humano. E está feito, está consumado, está concluído o que eu queria proporcionar para esse mundo. Quando a terra saiu das mãos do seu Criador, era extremamente bela.
por toda parte, o solo fértil produzia uma vegetação exuberante. Não existiam pantos lamacentos, nem desertos áridos. Arbustos graciosos e flores delicadas agradavam a vista por toda parte. O ar era puro, era saudável, a paisagem era mais bonita do que os terrenos ornamentados do palácio mais luxuoso que a gente pode ter hoje. Depois que a terra foi chamada à existência, repleta de todo tipo de vida animal e vegetal, o homem, a obra-prima do Criador, entrou em cena. E Deus, mais uma vez, disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele, o homem, sobre toda a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Ele é feito à imagem e semelhança de Deus. E a ele é dado domínio sobre tudo o que havia sido feito, sobre tudo que foi criado nesses 6 dias. É bem verdade que a criação não termina aqui. Ela continua com um dia a mais, mas esse dia não foi dado ao homem. Esse dia pertence a Deus. Porque é um dia, é um tempo, é um horário. E o homem não consegue controlar o tempo. Somente Deus entende a profundidade da metafísica. Somente Deus consegue superar o que nós conhecemos da barreira entre o tempo e o espaço. Por isso, ao homem, no 6º dia, foi dado domínio sobre toda a terra. Um domínio amoroso, porque esse homem era a imagem e semelhança de Deus. Essas palavras, imagem e semelhanças, elas são traduzidas de palavras hebraicas, logicamente, que são tselem e demut. Tselem é a imagem e demut é a semelhança. Esses são termos sinônimos. Eles expressam, na realidade, a mesma coisa. Mas por estarem aqui sendo repetidos, eles dão a ideia da intensidade, a ideia da ênfase. Era igual, era muito igual. Tselem, na verdade, era entendido nos tempos antigos, utilizado como uma representação de uma estátua ou uma escultura que os reis usavam para demarcar o seu território. Eles colocavam um tselem, eles colocavam uma imagem sua ou de seu reino em algum lugar que estabeleceria que aquele lugar pertencia àquele respectivo rei. Por isso que a gente entende a profundidade disso quando entendemos que Deus colocou em nós a sua tselem. Deus colocou em nós o domínio dele. Deus atestou em nós, carimbou em nós que nós pertencemos a ele que é superior. E ao mesmo tempo está dizendo que nós somos representantes dele. Em nós há o domínio dele e a presença dele está em cada um de nós. A tselem é uma palavra tão completa que ela expressa igualdade na diferença. Afinal, essa imagem, ela pode ser entendida aqui de forma física e também de forma espiritual. E, logicamente, das 2 formas. E é assim que muitos entendem. Adão, o nome desse primeiro humano, foi criado à imagem e semelhança de Deus, recebendo dele esses atributos espirituais. E esse mesmo Adão, quando gerou um filho, e a Bíblia dá o nome de vários dos filhos, e nenhum dos nomes das filhas dele, todos esses foram feitos a tselem de Adão, recebendo de Adão a sua semelhança física. Adão, a semelhança espiritual de Deus. E Caim, Abel, Sete, a semelhança física de seu pai Adão. Isso é a beleza dessa palavra, tselem, a igualdade na diversidade. Eles são todos iguais, mesmo sendo diferentes. E eles são todos diferentes, mesmo sendo iguais. Deus nos faz
iguais, em detrimento das nossas diferenças. E se Ele nos faz iguais a Ele, Ele diz que devemos dominar sobre aqueles que são iguais a nós. Nós devemos cuidar de todos esses que são iguais a nós. Ao seu lado está alguém que deve ser cuidado. Na sua frente e na minha frente existem pessoas que são a imagem e semelhança de Deus, que representam Deus nessa terra e em todo o universo. Aqui podemos viver e contemplar a Tselem de Deus. A palavra Adão em hebraico, na verdade, ela tem vários significados. O nome próprio, que é o significado que eu estou usando, mas, por exemplo, um dos outros significados da palavra Adam é humanidade. A palavra Adam, em hebraico, significa também humanidade. E é assim que vários eruditos, estudiosos, teólogos entendem e interpretam esse texto bíblico. Deus não criou um homem, mas a humanidade nesse momento. Vocês percebem? Não foi um homem chamado Adão, foi a humanidade inteira, várias pessoas chamadas de Adam. É bem, como eu disse, muitas pessoas que acreditam nisso são eruditos, são teólogos e têm bons motivos para pensar assim. Eu vou partir de um outro pressuposto, baseado no livro de Lucas 3,38, quando fala da genealogia de Jesus. E fala de Jesus, do seu pai, do seu avô. Jesus, que era filho de fulano, que era filho de cicrano, que era filho de beltrano. E quando vai percorrendo toda a genealogia dele, chega na origem, chega no início. E esse início é apontado para Enos, que era filho de Sete, que era filho de Adão e que era filho de Deus. Adão aqui é apresentado como uma pessoa, porque Sete só poderia ser gerado por uma pessoa, por um ser, e não por a humanidade toda gerou somente um. De qualquer forma, fazendo Adão a sua imagem, também a sua semelhança, Deus enxerga que todos os seres humanos, da mesma forma, são interpretados, são vistos por Ele. E destaca o nosso papel como representantes dEle nessa terra, no nosso planeta. Se você quer fazer algo audacioso, algo grande, algo que chame a atenção, que seja realmente especial, perceba que não há nada mais nobre do que representar o próprio Deus. E essa atividade foi te dada por mãos divinas. Aqui está estabelecida a origem da raça humana no nosso planeta. E essa origem é dada única e exclusivamente sobre a perspectiva bíblica. Os primeiros seres humanos, eles são descritos num relato tão compreensível que praticamente todas as comunidades que baseiam a sua fé na Bíblia acreditam nessa frase: Deus é o Criador da humanidade. Parece ser justo comentar que algumas pessoas, estudiosos também, eles não acreditam nessa leitura literal como eu fiz. Há uma linha de interpretação, um entendimento de que esses relatos de Gênesis, eles são, na realidade, uma história da carochinha. Acho que é assim que a gente chama, né? Histórias da carochinha. Funciona mais ou menos assim. Na antiguidade, as pessoas já se perguntavam: de onde eu vou? Para onde eu vou? De onde eu vou, não, né? De onde eu vim? De onde eu vim? Para onde eu vou? Quem sou eu? Ou quem eu era? Essas perguntas já eram feitas em tempos antigos, desde que o homem começa a ter razão, começa a ter racionalidade, começa a pensar, ele deve questionar isso. E povos antigos propuseram várias das respostas. Muitas delas, eles tinham seus sábios, eles tinham os seus sacerdotes, eles tinham os seus estudiosos, e todos os povos, todas as tribos apresentaram uma proposta, apresentaram uma resposta para essas perguntas existenciais. É aqui que entra aquela mítica grega, a mitologia babilônica, egípcia, suméria, chinesa, mongol, diversas outras, tantas quantas são as nações antigas. Por causa disso,
o povo judeu ele se viu obrigado, se sentiu pressionado a criar uma proposta também. E por isso ele começou a fazer uma declaração de crença para a sociedade entender como eles eram, como eles pensavam que tinham surgido. E assim eles escreveram o texto inicial da Bíblia. Vocês entendem? É uma história mítica, é uma história da carochinha, única e exclusivamente para suprir uma pressão social que os judeus estavam sofrendo das outras diversas nações. E aí findaram por escrever. Até disseram que foi Moisés quem escreveu, para tornar mais antiga a teoria. Eu não entendo assim. Essa resposta, para mim, não é apontada, não é válida. Mas você deve estar se perguntando, espera aí, ele não acredita, mas e eu? Será que a gente está refletindo aqui num texto mítico? Ou será que a gente está caminhando em cima da estrada da realidade? Na realidade, hoje eu não vou me ocupar em provar a existência de Deus. O que eu quero é provar um pouco dele. É conhecê-lo não através da ciência, mas conhecê-lo através dos sentidos. Eu não quero hoje testar a existência de Deus através de um telescópio, de um microscópio. Na verdade, eu quero fazer isso a olho nu, especialmente quando esses olhos estão fechados. Tempo e espaço sem definição correm livremente, sem limites pela escuridão. Antes que o dia ele possa se contar, veio a palavra no início e trouxe forma ao que estava vazio. E para que houvesse vida, Deus disse: haja luz, escondam as trevas, os céus, os mares, surjam para abrigar a vida que hoje nasce em mim. Sejam muitas cores, surjam as possíveis flores para enfeitar o chão por onde o meu filho Adão passar. Pelo universo ouve-se a voz, cada criatura com seu jeito reconhece Deus. Sem nossas palavras não fazem entender. Toda a existência teve início no poder do Criador. E para que houvesse vida, Deus disse: haja luz. Escondam as trevas, céus e mares surjam para abrigar a vida que hoje nasce em mim. Sejam muitas as cores, surjam as possíveis flores para enfeitar o chão que o meu filho Adão passar. Deus não estava sozinho, ele não estava solitário, ele não estava carente, sentindo falta de algo, não. Deus se basta a si mesmo. E independente de quão redundante for essa frase, eu vou repetir: Deus a si mesmo se basta. Mas ele resolveu criar. Essa conclusão já nos serve como uma reflexão, como uma aplicação. Afinal, é fácil concluir que a gente deve se esforçar para conquistar coisas que a gente quer muito. Ora, por que estudar tanto? Para passar no exame da ordem, para fazer aquela prova de residência. Por que dobrar o plantão? Para viabilizar aquela viagem, para comprar a casa ou o carro. Por que usar tanto tempo na academia? Para cuidar do corpo, para se tornar mais bonito segundo os meus padrões. Essa dedicação, ela só acontece, ou só deveria acontecer, porque o que iremos conquistar é importante para Deus. Ninguém usa tantos recursos, ninguém usa tanto tempo, ninguém se dedica tanto para conquistar algo que ele não quer. Eu quero um diploma, eu amo viajar, eu gosto de mim. E com a mesma lógica, Deus criou o ser humano, porque ele se importa conosco, porque ele cuida de nós e porque ele nos ama. Talvez no coração dos teus pais você surgiu como um descuido. Talvez no coração do teu pai e da tua mãe você foi um acidente, alguém que não foi planejado e, tendo surgido, não foi querido. Alguns de nós nascemos na expectativa de que não deveríamos ter existido.
Alguns de nós nascemos como sendo um problema para o nosso pai, como sendo um problema para a nossa mãe. Não fomos queridos, não fomos amados, nem na gestação, nem na concepção. Essa realidade que pode ser sua, que talvez possa ser até de algum dos seus filhos, ou possa ser de alguém que você conhece, não é a sua própria realidade. Deus planejou ter você. Deus decidiu fazer você. E no coração dele está a tua origem. Você era, é e sempre foi o melhor dos planos de Deus. A sorte, ela pode ser lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Talvez você foi uma sorte. Talvez você possa se entenda como um azar. Mas acredite, você só chegou até aqui pela mão, condução e vontade do nosso Senhor. Independente dos planos dos homens, Deus, Ele está no controle. Deus se importa com você e Ele fez tudo o que fosse suficiente para que você existisse. Antes de existir, você já era nele, por meio dele. A certeza disso motivou o salmista a perguntar de forma retórica: quem é simples humano para que o Senhor pense nele? Que é um ser mortal para que te preocupes? Sim, nós fomos criados à sua imagem. Nós fomos criados à semelhança de Deus. Essa é a nossa origem. Isso é quem eu e você éramos. Isso é o que nós somos. E isso é o que nós sempre vamos ser. Não porque em nós está a Tselem, mas porque a Tselem de Deus é eterna. Tão eterna quanto Ele é. Se algum dia você ver um pingo de chuva a rolar na janela escorrer, saiba então que não há nenhum pingo de chuva igualzinho ao outro, pode crer. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Olha o mundo ao redor, Deus conhece o seu nome, Ele sabe quem você é. Cada qual Ele fez diferente um do outro, mas pra Deus é como se houvesse só você. Não há outro igual a você,
Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Deus ama assim como é você. Amado Pai, como é especial olhar nos teus olhos e te chamar de meu Criador. Estamos aqui hoje e somos algumas crianças com a nossa inocência. Somos alguns adolescentes, juvenis, e temos aqui a nossa alegria. Somos jovens também e carregamos as nossas expectativas. Somos adultos com as nossas responsabilidades e alguns idosos com nossa experiência. Se somos diferentes, entendemos que por causa da tua Tselem em nós, somos todos iguais. Iguais uns aos outros, mas também iguais a ti. E essa igualdade, quem pedimos ao Senhor, pela qual pedimos ao Senhor para honrar, essa igualdade pelo qual suplicamos a ti, Deus, a bem representar. Obrigado, porque em detrimento de todas as circunstâncias as quais vivemos, o Senhor nos fez a tua imagem, no teu coração e com a profundidade do teu amor. É bom saber que eu era igualzinho a ti, por causa de Jesus. Amém. Não há outro igual a você, nenhum outro igual a você. Deus o ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Diante do nosso Deus, você é muito especial. Deus ama assim como é você. Amém.
confio, tudo vai ficar bem. Deus tem algo novo pra mim, algo novo pra você também. Uma vida diferente, com Jesus perto da gente, com certeza não há nada melhor, pois seus pecados já foram perdoados por Deus. Hoje eu posso cantar, celebrar a liberdade que Ele me deu. A tristeza passou, passou, passou. Hoje eu abro mão do meu passado pra recomeçar algo novo com o Senhor. E se eu sentir o medo de cair outra vez, eu seguro em tuas mãos. Eu confio, tudo vai ficar bem. Hoje eu abro mão do meu passado pra recomeçar. E se eu sentir o medo de cair outra vez, eu seguro em tuas mãos. Eu confio, tudo vai ficar bem. Hoje eu abro mão do meu Passado pra quê? pra recomeçar algo novo.